Boa tarde, você está no nosso canal Irmãos de Fé. Hoje estamos aqui para a nossa reflexão dominical. Confira aí as leituras desse domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te seguimos, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Caríssimos irmãos, nós estamos, nesta semana que se inicia, celebrando a última semana do tempo comum. No domingo desta última semana é a ocasião que a Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo. Vejam o Evangelho que a liturgia nos apresenta hoje, fala exatamente de um rei. Mas como nós podemos atualizar este texto do Evangelho de São Mateus para os nossos dias de hoje, para a nossa realidade eclesial em que vivemos na nossa sociedade e no mundo de hoje? Fazendo, em primeiro lugar, esta pergunta: como que Deus reina? Deus é rei, pela nossa fé nós não contestamos. Deus é Senhor da história, Deus é rei da existência. Deus é rei do universo e Jesus Cristo é Deus. Mas como que este Deus reina? Na primeira leitura nós vamos ver que Deus reina sendo pastor. Deus reina porque Ele cuida. Deus reina porque Ele busca a ovelha desgarrada. Ele busca a ovelha perdida. Ele busca o pecador que se desencaminha. Deus é rei, num primeiro aspecto, justamente porque é pastor, porque é misericordioso, porque Ele se desdobra para ir ao encontro daqueles que são necessitados, para ir ao encontro daquelas necessidades
físicas, materiais e existenciais daqueles que são os seus filhos, daquelas que são as suas ovelhas, aqueles que fazem parte do rebanho de Deus, que na verdade é toda a humanidade, porque Deus quer que todos se salvem, apesar de que alguns caminham por outros caminhos, trilham outras estradas, mas Deus ele quer que cada um de nós se salve. Deus também é apresentado como o novo Adão. Este novo Adão, porque o primeiro Adão pecou, este agora vem para salvar. Se por um entrou o pecado, vai nos dizer São Paulo, pelo outro vai entrar a salvação. Mas tem outra forma também de Deus reinar. Deus reina precisamente por meio da sua igreja, este corpo místico de Cristo, todo o povo de Deus congregado pela mesma fé, este povo de Deus guiado por Jesus Cristo, este pastor misericordioso, esse pastor que salva. Esta igreja é a expressão deste reinado de Deus já aqui neste mundo. Nós não precisamos simplesmente ficar apegados ao futuro, mas nós devemos colocar os nossos pés no chão, nos concentrar no presente. O passado fica no passado, é um ensinamento, é a nossa história, nós devemos valorizar, mas não devemos estar presos ao passado simplesmente reclamando do que passou, ou chorando o leite derramado, ou ficar muito fora do mundo sonhando com o futuro que virá e não vivermos no nosso presente, construindo uma história e transformando a nossa vida, caminhando para o Senhor. Se você é católico, se você é cristão, pela nossa fé, nós acreditamos numa vida eterna, uma vida eterna para aqueles que são bem-aventurados. E nós devemos crer e acreditar nesta vida que será futura. Mas a vida futura virá. Esta é a certeza que nós temos. Mas já aqui no presente, Deus está no meio de nós. Não devemos simplesmente manter os nossos olhos neste futuro que virá um dia que nós não sabemos quando é, mas devemos manter os nossos olhos, os nossos pés, todo o nosso ser fincados aqui neste presente que Deus nos chama para atuar, neste presente que Deus nos chama para realizar uma obra. Deus está aqui conosco. Deus virá em plenitude? Virá. Deus virá para reinar? Virá. Mas Ele vem para reinar nos corações, nas existências. Deus quer ser o Senhor, o Rei da nossa história, da nossa vida, do nosso coração, de tudo aquilo que somos nós. A pessoa humana. Deus vem para reinar na vida da pessoa humana. E Ele virá quando? Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, Ele vem a todo momento. Se você abre o seu coração. Nós, sempre que vamos à missa, ou nas nossas orações pessoais, nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Esse reino, ele vem quando você abre o seu coração. Este reino vem quando você se abre à ação do Espírito de Deus para fazer com que Deus se faça presente por meio da sua igreja. E que igreja é essa? Uma instituição que está fora de nós? Não. A igreja somos todos nós. Todos nós fazemos parte dessa igreja e todos nós recebemos uma missão: viver o amor, vivenciar as realidades e as verdades do Evangelho. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós fazemos isso no presente. Nós fazemos isso no seio da nossa comunidade. Nós fazemos isso com as pessoas que estão à nossa volta. Nós fazemos isso nas nossas famílias. O reino de Deus, ele acontece precisamente pelo trabalho que nós realizamos como igreja, no seio da igreja, como membros dessa igreja. Aqui Jesus Cristo diz claramente: vinde benditos de meu Pai. Quem são os benditos de meu Pai? São aqueles que acolheram a palavra de Deus.
aqueles que foram ao encontro de necessidades e reconheceram nestas necessidades a presença de Deus. Deus está no pobre, Deus está no faminto, Deus está em todas estas dimensões que são apresentadas. Eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com frio e me vestistes. Eu estava com sede e me deste de beber ou não me destes de beber. Eu estava doente e cuidaste de mim ou não cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar ou não fostes me visitar. Há dois momentos: aqueles que reconhecem, aqueles que não reconhecem. Qual é a sua categoria? Aqueles que reconheceram ou que não reconheceram? Então, há uma presença de Deus no mundo, uma presença de Deus que está muito próxima de nós. Se está próxima, não é que vai vir, mas não é uma negação da vida futura. Simplesmente dizendo que esta vida futura, ela já está assegurada. Mas qual é a postura nossa no nosso dia a dia? Nós estamos esperando uma vinda gloriosa que vai ser daqui a um tempo que nós não sabemos quando é? Ou a nossa postura é de ter a certeza de que Deus está no meio de nós? Que são as próprias palavras de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Ele está na Eucaristia, por exemplo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é derramado, que é entregue por vós. E nós não duvidamos disso, nós cremos piamente nisso. Jesus está na Eucaristia. Mas a Eucaristia é uma presença de Deus que é muito cômoda para cada um de nós, porque é um Deus silencioso e um Deus que não nos incomoda. É um Deus limpinho, um Deus muito agradável às nossas necessidades, que nos escuta, que não nos critica, que não, enfim, não nos questiona. Agora, este Deus faminto, este Deus sedento, este Deus que está preso, este Deus que está nu, este Deus que está cheio de necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, este Deus nos incomoda porque este Deus bate na nossa porta, ou este Deus está nas ruas, este Deus está, muitas vezes, nos incomodando. E quantas vezes nós passamos por este Deus e passamos direto e passamos bem rápido? Quantas vezes este Deus está abandonado nos presídios ou abandonado nas instituições de caridade, instituições que acolhem menores carentes, instituições que acolhem idosos, instituições que fazem beneficência. Quantas vezes nós nem sabemos que dimensão na nossa cidade, na nossa diocese, na nossa paróquia, em que grau, em que escala há essas instituições ou nem existem essas instituições. Porque nós nos contentamos com aquilo que está dentro da nossa igreja. Nós nos contentamos com um catolicismo que é simplesmente interior e nos esquecemos da dimensão social deste cristianismo. Nós procuramos os sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Nós procuramos as lideranças da comunidade. Onde estão as lideranças da comunidade? Então, celebrar Cristo Rei neste fim do tempo litúrgico é celebrar todas essas dimensões e ocasião para nós nos questionarmos como anda a nossa ação pastoral. Nós temos uma missão de ser presença, porque Deus reina já neste mundo por meio desta igreja que somos todos nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade, porque a responsabilidade pela evangelização é responsabilidade de toda a comunidade, não de pessoas individuais, padre, freira, liderança, coordenador disso, coordenador daquilo. A igreja, todos nós batizados, somos corresponsáveis por esta evangelização. Como é que nós estamos trabalhando por esta evangelização? O que nós estamos fazendo para que de fato Deus possa ser o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história? Onde estão os sacerdotes? Onde estão as nossas lideranças? Estão trabalhando pelos seus interesses pessoais ou estão trabalhando pela construção
do reino de Deus? Esta pergunta, ela é determinante. Para que foram ordenados os sacerdotes? Para que foram instituídos os ministros das comunidades? Para que foram batizados todos os cristãos? Simplesmente para colecionarem sacramentos? Simplesmente para terem um status social? Para que nós nos instituímos desses ministérios? Para que nós nos fizemos ordenar? Para que nós aceitamos estes cargos, que muitas vezes nas comunidades se briga tanto por estes cargos? Para que esses cargos existem de verdade? Senão para a construção do reino de Deus. Mais uma vez, insisto nessa mensagem que diz: a celebração desta festa de Cristo Rei é para nós ouvirmos uma voz, essa voz de Deus que pode nos dizer: vinde, benditos de meu Pai, para a alegria eterna, ou ide, afastai-vos de mim, malditos. Porque essa é a conclusão da nossa vida, mas o percurso que nós trilhamos, este percurso que nós vivenciamos, é determinante para uma coisa e outra. Não adianta dizer que não sabíamos, ou não adianta dizer que nós não fomos devidamente informados, porque estes aqui também disseram a mesma coisa. Eles disseram: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando foi que te vimos com sede? E te assistimos ou não assistimos? Então, todas as vezes que nós fizemos a um destes pequeninos, era a Jesus Cristo que estávamos fazendo ou deixando de fazer. Não há desculpa. E quando Jesus Cristo nos questionar sobre esse nosso modo de proceder, não haverá desculpa, não haverá nenhum tipo de subterfúgio que nós possamos imaginar que servirá para nos desculparmos diante de Deus, para não realizarmos aquilo que Ele nos pediu. Preciso nós colocarmos nosso esforço cotidiano para vivenciarmos no presente da nossa vida a valorização da vida, a valorização dos valores e a valorização daquilo que de fato merece ter valorização da parte de cada um de nós. Não podemos ficar vivendo de fachada, vivendo simplesmente mascarando as realidades, ou vivendo de festa em festa e deixando aquilo que é de fato importante de lado, deixando aquilo para o qual nós existimos passar despercebido. Para que existe a igreja? Para ser simplesmente um monumento bonito no meio de uma praça? Para ser simplesmente um adorno cultural das nossas cidades? Um bem cultural? Mas esse bem cultural faz bem para quem? Se ela não atua, se ela não trabalha, se ela não realiza a sua missão, que de trazer a presença de Deus, ser presença de Deus. Quando alguém está na sua presença, aqui, você que está me ouvindo agora, quando alguém está na sua presença, ela sente a presença de Deus? Quando ela vai à igreja, ela sai dali mais edificada ou ela sai mais vazia do que quando entrou? Tudo isso depende de nós. Deus trabalha por meio das nossas mãos, dos nossos braços. Deus instituiu a igreja justamente para ser esse sinal de Deus, esse sacramento eficaz de Deus no meio do mundo e do meio da sociedade, e todos nós fazemos parte desta realidade. Precisamos colocar esse nosso empenho nisso e pedir as luzes do Espírito Santo para bem desempenharmos essa dinâmica. Não podemos nos excluir destas realidades, não podemos estar simplesmente bebendo e não dando de beber. Precisamos nos abastecer da graça de Deus para transmitir essa graça de Deus às outras pessoas. Nossa fé, nosso catolicismo, nosso ser igreja, deve ser um ser igreja que não simplesmente é para mim, mas é para a comunidade. É dando
que se recebe, dizia São Francisco. E o nosso Papa Francisco diz que quanto mais você se abre, quanto mais você se doa, mais você amadurece e cresce. Então, que nesta festa, nesta grande solenidade de Cristo Rei, que não seja simplesmente mais uma solenidade, simplesmente para nós irmos à missa e voltarmos para casa admirados daquilo que vimos, ouvimos e participamos. Mas que tudo isso que nós vamos ver na solenidade de Cristo Rei, tudo isso que nós vamos vivenciar na liturgia sagrada da Igreja, seja um impulso para nos levar ao encontro das outras pessoas, um impulso para nos levar ao encontro das necessidades que Deus coloca diante de nós, não simplesmente para nós analisarmos, pensarmos, mas para que nós façamos algo por estas realidades. Muitas vezes nós não podemos fazer muita coisa, mas o pouco que nós podemos fazer já faz com que esse reino de Deus possa ir se construindo pouco a pouco. O reino de Deus não é uma coisa grandiosa, não é algo que faz grande barulho, ela é como aquele grão de mostarda. E quantas figuras há no Novo Testamento, nos Evangelhos, que nos falam deste reino de Deus? Que este reino de Deus, que é simples, que este reino de Deus que nos traz uma mensagem de amor, que este reino de Deus que nos traz uma mensagem esponsal de união com Deus e com a sua Igreja, que Ele nos ajude a caminhar cada vez mais com passos firmes e que não vacilemos na nossa fé, naquilo que nós acreditamos. Que Maria Santíssima possa nos ajudar nesse nosso caminhar. Que nós sejamos pessoas mais atentas para os desígnios de Deus, atentos para não afastarmos as pessoas de Deus, mas para que quando as pessoas estiverem na nossa presença, elas sintam de fato a presença de Deus. Deus se faz presente no hoje da nossa história por meio de cada um de nós, por meio dos seus batizados, dos seus ministros, sejam eles ordenados ou não. Todos nós temos essa grande necessidade de transmitirmos o amor de Deus. Quanto mais o amor de Deus se faz presente em nossas vidas, é Deus que está se fazendo presente em nossas vidas. E assim, o presente se torna graça. O presente se torna um tempo maravilhoso para nós construirmos, para nós vivenciarmos. E o futuro passa a ser, então, uma certeza. Não precisa ser uma certeza angustiada ou uma certeza ansiosa, mas uma certeza muito tranquila que nos faz caminhar em paz e caminhar buscando a justiça. Não uma justiça individual, mas uma justiça comunitária que constrói uma vida muito melhor do que aquela que nós estamos assistindo nos nossos dias de hoje. As responsabilidades espirituais, as responsabilidades sociais são um dever de cada um de nós. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus caríssimos irmãos de fé, até a nossa próxima reflexão, até o nosso próximo vídeo.